Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast, o podcast que vai revolucionar a forma como as empresas pensam e investem em Omnimídia. Como vocês já sabem, eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia, e hoje vou ter a honra de receber aqui mais um grande profissional do mercado para ajudar vocês a encontrar as melhores soluções de comunicação e mídia. Sigam o Omnimídia Cast em todas as plataformas, compartilhem nossos episódios e não deixem de participar com uma super dica. A gente quer saber quais são os temas que vocês desejam ouvir ou quais são os convidados que vocês gostariam que nós tivéssemos aqui. Mandem uma sugestão pra gente. E agora fiquem comigo e se preparem para mais um episódio com insights incríveis. Hoje vamos falar sobre o marketing do futuro. E para enriquecer o bate-papo de hoje, temos a presença do grandioso Marcelo Trevisani. Considerado um dos executivos mais relevantes da área de marketing, growth e transformação digital, Marcelo liderou grandes cases de sucesso nacionais e internacionais para empresas como IBM, CIT, Tecnisa, BRF, Itaú, Coca-Cola, Nestlé e Vivo. O Marcelo também é um profissional premiado, sendo finalista dos prêmios Caboré em 2017 e CMO em 2019, bem como criador e professor do primeiro curso de pós-graduação em marketing digital do Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Omnimídia Cast. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bacana, já assisti alguns e agora comigo espero que eu consiga estar à altura das outras pessoas que passaram aqui. Eu não tenho nem dúvida, assim, pelo que eu conheço da sua história e pelo currículo todo que a gente passou aqui, eu tenho certeza absoluta que vai ser um conteúdo riquíssimo. E aí, aproveitando, falando um pouco aí do teu currículo, você tem uma trajetória profissional maravilhosa e tem muita gente aqui que está nos ouvindo, está nos escutando, que com certeza quer ouvir um pouco dessa tua história, das empresas por onde você passou, dos grandes cases. Conta um pouquinho pra gente aí a sua trajetória até os dias de hoje, por favor. Tá bom, bacana. Bom, eu comecei há 23 anos atrás. Eu tenho uma mãe que é publicitária, trabalhou 20 anos na publicidade, e um pai que é engenheiro que se formado no ITA. Né? Então imagina como é que era em casa, né? Um lado criativo, outro lado totalmente racional. Complementares. E naquele momento, a minha mãe tinha voltado numa viagem nos Estados Unidos e falou para mim, poxa, você tem um quê para ser designer? Né? Porque eu estava naquela dúvida, né? Eu faço engenharia mesmo ou eu vou para publicidade? Ela falou, publicidade não é o seu caminho. E o seu caminho eu acho que é ser designer. Por que ser designer? Quando você pega a questão básica do design é resolver problemas, né? É ter função. O design é muito mais sobre função do que estética. E aí eu achei aquilo muito interessante e junta um pouco vamos falar assim, não só da tecnologia, mas também da questão da resolução de problemas, mas a questão racional com a questão da emoção, com a criatividade, entre outras questões, que são importantes para você resolver um problema. E aí eu fui atrás dos cursos e me formei na primeira faculdade, no primeiro curso de design do país, que era o design gráfico e digital. Então imagina, meados lá de 1999 para 2000, com a bolha da internet acontecendo, e eu tive vários professores bem interessantes, né, como designers brasileiros aqui também, atuantes, e aí eu comecei a minha carreira lá no Zip.net, passei pelo IG, né, eu comecei exatamente na bolha do mercado digital. Então você começou a sua carreira já nesse mercado de tecnologia, no mercado digital. Exato, e eu comecei como designer, criando, né, os sites. Era muito bonito ter o www no cartão de visitas. E aí eu comecei dessa forma, passei por algumas empresas importantes, mas como executivo eu, vamos falar assim, ascendi mais quando eu entrei na Tecnisa, né? Eu posso até dar um passo atrás, porque na faculdade, nesse meio período, vamos falar assim, eu tive uma agência com meus colegas de faculdade. Que legal. Essa agência chegou a ter quase 50, eu acho que era 50 e poucos funcionários. E o que a gente fazia? Site em Flash. Não sei se você vai se lembrar dessa época. Lembro muito. Eu fiz curso de HTML nessa época. Então, HTML, CSS, né? Pelo jeito, vocês perceberam que não deu em nada, né? Eu parei aí e não segui nisso. Mas eu programava um pouco, né? Eu entendia bem disso e eu era o designer. Mas era muito novo.
Então, aquilo não foi para frente da melhor forma possível. Eu saí, entrei no Zip.net, depois fui para o IG, depois de um tempo, e fui ascendendo aí na carreira. Eu já fui B2B, já fui B2C, já fui consultor. Eu gosto de brincar e falar que eu já vendi apartamento, Chester, cartão de crédito, Peru, Coca-Cola, né, Nespresso, tudo pelo meio digital. E é verdade, né? O meio digital, quando eu entrei, Paulo, não sei se você vai se lembrar, mas a gente tinha 3 milhões de pessoas conectadas só, quando eu entrei no mercado digital. Então imagina, eu voltar para casa, né, com um pai super racional. Eu sou um pouquinho mais antigo que isso, porque quando eu entrei no mercado profissional não tinha ninguém conectado. Então você já foi privilegiado. Eu já estava um pouquinho à frente. É isso. Eu lembro até hoje, era 3 milhões de pessoas conectadas na internet. E aí eu voltei para casa e meu pai falou, putz, só 3, o que vai ser, né? Como é que vai ser a tua profissão, o que vai ser? Bom, passa o tempo, entro na Tecnisa como executivo. Depois, foi do clique para o brick totalmente, né? Brick literalmente. Exatamente. E a Tecnisa foi uma escola para mim, né? Eu tive um super professor, um mentor hoje, que é o Romeu Buzarello, que era o vice-presidente de marketing lá. E o case em si transcendeu a questão de marketing e do mercado em si. Tanto é que o case está no livro lá do Philip Kotler, como um dos maiores cases de como utilizar o meio digital para trazer retorno financeiro. Então imagina, eu saio de design, para chegar em executivo, tive que estudar muito e continuo estudando, né? Eu sempre falo o seguinte, não existe ex-aluno, né? Então você continua estudando. Eu fui estudar administração, depois eu fui estudar marketing, depois eu fui estudar marketing com ênfase em administração, estudei branding, inúmeros cursos de digital, né? Mesmo quando eu era designer, fiz inúmeros cursos de Photoshop, Illustrator, entre outras questões que tinham, né? Para me especializar e depois evoluindo na carreira de marketing, nas especializações de negócio, para falar do negócio. E eu era meio palpiteiro, meio pitaqueiro nas agendas, porque para mim, como design é resolução de problema, eu falei, para criar isso tem que ter algum objetivo. Qual que é o objetivo estratégico? Qual é o objetivo que a gente quer? Qual que é o objetivo que a gente vai seguir? E aí eu começava a entender melhor os porquês, entender melhor as questões mais executivas da empresa em si. E aí eu fui, para entender aquilo eu preciso estudar, preciso aprender, e isso me levou para o lado mais executivo. O case da Tecnisa, a gente chegou a mudar o bottom line, né, vindo as vendas pelo meio digital em mais de 53%, então coisa absurda. Foi uma das primeiras empresas a ter aplicativo, a ter blog, a vender no Orkut, a vender no Twitter, no Facebook. Um dos cases que eu mais gosto, que eu estava lá e que participei também, foi do lançamento num bairro, um dos primeiros bairros em São Paulo, que é o Jardim das Perdizes. Então imagina, você lançar um bairro, não só um empreendimento, né? A gente tinha essa preocupação com a experiência do cliente. Então, alguns pontos aqui, eu não vou falar do case em si, sim, mas por meio dos dados, e de novo, aí entra o meu lado mais racional, por meio dos dados a gente percebia que a maior audiência no nosso site era à noite. Por que à noite? Você chegava lá, do lado da sua mulher, do seu companheiro, sentava e falava, vamos ver aonde a gente vai morar agora. E aí, o pico de audiência, de tráfego no nosso site era esse momento. E a gente falou, a gente precisa atender essa demanda, né? Há uma oferta, a gente precisa atender essa demanda. E a gente não tinha preparado a força de vendas para poder atender das 8 às 24 horas da noite. Então, imagina a gente criar um Sales Enablement, treinar consultores e corretores que eles, na verdade, não são corretores, eles estão corretores, né? Então eles vendem qualquer produto. A Tecnisa foi uma das primeiras a ter um grupo muito forte de corretores online específicos só da Tecnisa para poder ter uma melhor experiência. Foi a primeira a ter estágio de obra, foi a primeira a ter click to call, em 3 minutos a gente ligava para você e já com as informações do que você tinha visto. Então vou dar exemplos aqui. O Paulo entrou no apartamento e viu mais a área de lazer, ou a churrasqueira, passou por esses empreendimentos dentro do site. Então você, como corretor, tinha várias informações interessantes para fazer a abordagem de venda, né? Entre outras questões. Então a gente inovou muito. Aí depois, super pioneiro isso, né? Na época, 13 anos, né? Você não tinha... Hoje é comum, né? Mas não se via isso há 13 anos. Não se via. E uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, porque quando você compra um produto, você compra um sonho, né? Ainda mais no Brasil,
As pessoas compram um apartamento na vida. Então, aquela venda tem que ser aquela venda. Você não pode perder aquela venda, né? Então, imagina a experiência que a gente tinha que dar. A gente usava o MapLink, não tinha o Google ainda. Então, por que o MapLink? O MapLink dava um filtro da localização do empreendimento e você conseguia ver onde tinha farmácias, escolas, entre outras questões que davam uma certa segurança também para a escolha, né, para a pré-decisão de compra. A gente tinha estágio da obra. Chegamos a ter um estágio da obra filmado com drones. Então, você conseguia ver exatamente qual que era a tua aprumada, onde você tinha, um monte de coisa bacana. E aí, o case acendeu, aí a gente fez muitas palestras, entre outras questões. Comecei a ficar conhecido também com alguns cases feitos lá na Tecnisa. E aí surgiu a oportunidade para ir para a BRF. Aí a BRF eu entro num momento que estava o Abílio Diniz, BRF se reformulando, e eu fui para tocar toda a parte de digital também das marcas cross, né? Que eram a Sadia, Perdigão, Batavo, LG, e aí uma reconstrução do zero, né? Porque são marcas icônicas, mas no meio digital e pensando em mídia, não estavam preparadas para esse momento. Aliás, eu sempre entrei em empresas em momentos muito de reformulação, únicos em contextos diferentes, mas de reformulação, de, poxa, você precisa vir para nos ajudar a talvez levar aquela marca para um próximo nível. A BRF, a gente faz o patrocínio da Copa do Brasil, né, que teve em 2014, faz o patrocínio, na verdade, na seleção. Sim. Foi um dos maiores cases, aí comparando com Itaú e Coca-Cola, a gente tinha um investimento muito mais baixo. A gente virou Trending Topics global no Twitter, usamos várias mídias importantes para o retorno, vários cases legais também. Porque quando você faz um patrocínio da seleção brasileira, o pessoal pensa assim, não, é só fazer o patrocínio e pronto, tem visibilidade de marca. Não, nada a ver, muito pelo contrário. Você tem que saber muito bem como utilizar esse patrocínio, né? Sim. E até porque o patrocínio, ele não te entrega a mídia de apoio, de suporte para você divulgar aquilo. Tudo você tem que fazer, né? Então, você tem que ter uma estratégia muito maior. Eu falo, a gente tem alguns clientes, algumas pessoas que nos procuram dizendo assim, putz, nossa empresa, eu gostaria de repente, avaliar um patrocínio da seleção brasileira. E aí, quanto que será que custaria? Eu digo assim, mas você está preparado para investir não só naquele patrocínio, mas todo o suporte de mídia que você vai ter para poder divulgar que você está patrocinando? Porque senão não funciona. Exato. Né? Se você não ativar, não vai funcionar. Exatamente. Né? Então, essa ativação é muito importante. E a gente fez um patrocínio e o mais importante dessa ativação foi entender o contexto, né? Hoje é muito mais voltado para contexto a marca. A gente está voltando para essa questão de contexto. Então, naquele contexto, estava começando a vir para a rua. O movimento Vem para a Rua estava começando lá. Então, como é que você insere uma marca que está patrocinando a seleção e que inúmeras pessoas no Brasil não queriam a Copa no Brasil por causa da corrupção, queriam investimento em educação, em hospitais, entre outras questões. E foi muito complexo, porque a gente teve que, de novo, analisar dados, foi um trabalho muito grande com Google, Facebook, entre outras mídias que eram importantes, para poder inserir a marca Sadia da melhor forma possível. A gente conseguiu. Até porque a gente tinha um mote muito bacana da campanha, que era o seguinte, as crianças até 12 anos naquela época nunca tinham visto a seleção ganhar uma Copa do mundo, ainda mais no Brasil, ainda mais que em casa, claro. Era muito legal. Então, assim, estourou vários famosos e filhos de famosos fazendo vídeos, campanhas, entre outras questões. E essa ativação que você citou, a gente tinha um insider information lá na Granja Comari, dentro do time, né, do time do Brasil, que era o chefe da seleção que cozinhava. Então a gente fez antes várias conversas com o chefe da seleção para entender o que os jogadores poderiam comer. A gente acha que tem uma alimentação super restrita, na verdade não. Eles queimam muito caloria, então podem comer de tudo. Igual a dieta do Michael Phelps, que uma vez eu fui ler e falei, caramba, o que o cara comia de tudo, pizza, Coca-Cola. Sorvete, tudo, né? Então a gente entendeu esse cenário. E a gente criou uma ativação bem interessante, porque na Copa lá de 2014, a seleção só podia levar 23 convocados. E a gente falou que a seleção estava levando o 24º convocado. Então imagina todas as mídias falando quem é esse 24º convocado que não pode levar. Então programas como, sei lá, da Renata Fã, entre outros. E aquilo gerou uma mídia absurda, ativada. E aí a gente mostrou o 24º convocado, que era o chefe da seleção, já com receitas no YouTube,
específicas para você fazer na sua casa, para receber os amigos, e já intercalado no e-commerce principal na época até então, que era o Pão de Açúcar. Então você falava, vou receber o Paulinho, mais 2, 3 pessoas, mais minha família, sei lá, dão 12 pessoas na minha casa, a receita com os produtos da Sadia, Perdigão, mais produtos próprios do Pão de Açúcar, é isso, criava o teu carrinho e mandava para tua casa. Com isso a gente aumentou as vendas do SKU absurdamente no site do Pão de Açúcar. Imagina se tivesse, né, Uber Eats, iFood, Rappi, né, que isso não existia na época. Então também, de novo, mais um ponto inovador. E eu criei, talvez, um dos primeiros e-commerces B2B para vender Chester e Peru, né, que eram os kits de Natal. Então, a gente fez um e-commerce bem, vou usar uma expressão aqui, bem mambembe na época mesmo, para teste, porque tinha uma demanda reprimida, de novo, né? Dados, comportamento, a nossa força de venda atendia um tipo de empresas, a gente poderia atender outros, a gente não estava atendendo, criamos e-commerce para isso e fizemos a demanda trabalhar a nosso favor. Vendemos muito, não vou falar os números aqui, mas foi assim impressionante. E com isso, no segundo ano, cresceu mais de 125% as vendas. Então, o meu foco sempre foi, legal, tem a questão de marketing, como a gente usa um mix de marketing, como a gente usa um mix de mídia, mas como a gente traz o retorno financeiro para a empresa. Né? Aí eu passei pela BRF, aí entrei na CIT, que era uma empresa que trabalhava muito a questão de software house, era uma software house, vamos falar assim, e que teve que se reposicionar no mercado absurdamente para brigar com grandes players. E para mim foi um aprendizado gigantesco, porque eu vou para a CIT no momento que ela precisa se transformar, trabalhando lá com o César Gon, Léo Matiasi, Paulo, Mauro, entre todos os grandes executivos de lá, e a gente cria uma proposição de valor que era para tirar a CIT de ser uma software house e brigar, por exemplo, com uma BRQ, com uma Stefanini, entre outras grandes players do mercado, mas posicionar a CIT num caminho de ser uma empresa muito mais consultiva, brigando com Bain Company, McKinsey e implementando também. Então a grande estratégia foi, como é que a gente faz com que a CIT esteja no meio do caminho? Porque de um lado você tem as grandes consultorias, do outro lado você tem as agências, mas nesse caminho não tem quem entenda realmente da estratégia e implemente aquilo num prazo muito rápido, trazendo retorno. E a gente mirou muito o foco no CEO. Porque o CEO tem a questão da cultura, tem a questão do crescimento, tem a questão das pessoas, né? E ele estava sendo muito pressionado pela tal transformação digital. E a transformação digital foi cunhada em 2010, ela não é tão nova assim, mas no mercado brasileiro estava começando esse burburinho. Como é que eu tenho times multidisciplinares? O que é squad? Como é que eu trabalho de forma ágil, lean? E eu fui para a melhor escola, posso te dizer. Eu fiz um MBA na prática e eu entro com um chapéu de marketing para construir a marca, aceitei que ninguém conhecia. Eu lembro muito bem disso, ninguém não, né? Mas assim, no meu network de marketing, ninguém conhecia. Então, quando eu fiz até a mudança no LinkedIn, eu falei, nossa, vou ter um trabalho muito grande. Eu lembro que tinha, 12 mil pessoas seguindo a CIT no LinkedIn só, né, na totalidade. E aí a gente cria um plano absurdo até ela chegar no IPO na Nasdaq, né? Uma empresa de Campinas, que loucura, totalmente brasileira, depois uma multinacional que vem aí um faturamento de mais de 60% ou 70% vindo por outros países, né? Não só no Brasil. Acho que o grande sonho da gente, né, enquanto gestor de marcas, é você poder dizer para qualquer pessoa o que você faz, a empresa que você está, e ninguém perguntar mais o que é. Exato. Esse é o sonho, né? Acho que é isso. E eu cheguei lá, isso é legal, Paulinho, porque você perguntou, às vezes eu ia numa reunião, eu fui uma vez na Danone, e a recepcionista falou, mas você é da CIT, é de trânsito? Aí eu falei, eu tenho um problema de marca aqui muito grande para poder trabalhar, mas isso depois foi super bem trabalhado, a CIT cresceu, fez a IPO, e eu tinha o chapéu também da disciplina de marketing e dados dentro da CIT, junto com outros heads, e a gente fez grandes trabalhos para a Coca-Cola, para a Nestlé, para o Itaú, entre outras grandes marcas. A CIT cresceu ainda mais e está crescendo. E nessa surgiu uma oportunidade para ir para a Vivo. Eu liderei a parte estratégica da Vivo B2B, que foi a primeira vez também com os resultados que lançaram para os acionistas. E depois na IBM
cuidando de toda parte de marketing estratégico também da empresa, que também com um crescimento aí nos últimos 2 anos. Então é um pouquinho da minha trajetória rápida, mas com muito aprendizado, né? Você vê, B2C, B2B, tudo amarrado. Incrível, incrível. E foi planejado, Marcelo? Você planejou esses passos todos ou a coisa foi acontecendo ao longo do tempo? Eu não planejei. Na verdade, o que eu tinha planejado era tentar trazer o máximo valor, ser o melhor profissional possível. Né? Para ser o melhor profissional possível, eu estava até conversando com a minha esposa hoje. Teve um tempo atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, que eu sentia que eu estava um passo à frente, sabe? Putz, parece que eu estou um passo à frente, parece que eu estou entendendo alguns caminhos, tal. E hoje eu já estou alguns passos atrás, né? Com tanta mudança e com tanta revolução que está acontecendo. Então, o planejado não foi ser um bom profissional, ético, honesto, que traz valor, que tem uma boa liderança, e para isso você tem inúmeros caminhos para poder ser esse profissional. Aí as consequências, né, de passar por uma Vivo, por uma BRF, pela própria IBM, né, que é uma gigante de tecnologia, foram surgindo esses convites. Né? E aí eu fui analisando o momento, o contexto que eu estava e se fazia sentido eu assumir aquela responsabilidade. E toda vez que eu entrei numa empresa como essa, eu sempre entrei com aqui uma parte até vulnerável minha, né, de será que eu vou dar conta? Será que eu estou preparado para aquilo? Será que, né, eu vou conseguir trazer o resultado necessário, liderar as pessoas? Então, é sempre um misto de desejo, de crescimento, mas também talvez até um impostor, né, de falando, poxa, será que você está preparado para esses desafios? Será que você vai conseguir? Mas é importante, né? Isso. Acho que um pouco de medo, um pouco de humildade, acho que é importante, né? Acho que prepotência, arrogância, a pessoa achar que já... Não, deixa com o pai, acho que isso aí não funciona, né? Não funciona. E esse é um dos grandes aprendizados, né? Você achar que você sabe tudo, você não sabe nada, na verdade. Assim, por exemplo, a IBM, né? A IBM é uma grande da indústria, então você tem prêmio Nobel lá que passou por lá, entendeu? Tem pessoas muito mais qualificadas que você pode trocar no dia a dia, que você pode aprender muito. Fora outras empresas, a própria Vivo, a própria CIT, você tem aprendizado em todos os momentos, né? Como eu falei, não existe ex-aluno. Se você for esperto, inteligente o mínimo, você consegue ser uma esponja, capturar isso para você e aplicar. Eu acho que o grande momento que a gente está vivendo hoje não é só você pegar essas informações, né? Porque a informação está um clique. Eu entro aqui, agora, né, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Sim. Com a inteligência artificial, que cria, que faz. Você tem essas informações. Agora, como é que você aplica? Né? Como é que você cria essa disciplina? Eu acho que um outro ponto também que eu tive foi essa disciplina para fazer as coisas acontecerem. Eu sou muito disciplinado. Então, para você ter uma ideia, das 8 às 9, todos os dias eu estudo. Eu tenho 1 horinha do meu dia que eu estudo, que é ler valor econômico, saber o que está acontecendo no mercado, ler alguma coisa do mercado em si, ler pelo menos minhas 5, 10 páginas de algum livro que eu estou lendo, né? Escutar um podcast, qualquer outra informação, né? Ou às vezes, quando eu estava mais no modelo antes da pandemia, era tomar café com algumas pessoas e almoçar com outras pessoas, né? Que era uma forma de você praticamente fazer um MBA com pessoas que estão no dia a dia de indústrias totalmente diferentes e que podem te ensinar. Então, eu acho que essa humildade de você tentar capturar o que tem de melhor do teu lado e saber que você não sabe tudo, ela é super importante para talvez você chegar até onde eu cheguei, né? E que te sustenta também, porque o teu network é o mais importante. Eu sempre falo o seguinte, qual é o maior aprendizado? Primeiro é entender de pessoas e relacionamento. Acho que a base de tudo vai ser isso. Porque você pode ser muito bom técnico, você pode ser o melhor marqueteiro possível, você pode ter as melhores sacadas, mas se você não entender de pessoas e mobilizá-las para fazer aquilo, né, para fazer com que elas cheguem no objetivo que você precisa, que a empresa precisa, da melhor forma possível, você não vai se sustentar na cadeira, não vai ser um bom líder, não vai ser um bom profissional. Então, eu falo que eu deveria, até estou pensando em fazer um MBA até de psicologia, né? Ou até uma faculdade, né? Porque parece que não posso fazer um MBA de psicologia, primeiro tem que ser psicólogo, mas fazer uma faculdade, até talvez um curso um pouco mais rápido, para me aperfeiçoar nesse sentido, porque a relação é o máximo, né? Você entender sobre relação, entender como é que você
acerta alguns gatilhos de algumas pessoas, com missões, entre outras questões, é muito complexo. E a gente que é líder, né, que normalmente tem um time grande para liderar, é ainda mais complexo, né? Mobilizar todo mundo não é simples, não é simples. Entender as pessoas realmente é uma coisa incrível. Agora eu já posso falar que eu já estou ficando mais velhinho e hoje a ficha vai caindo e a gente vai percebendo algumas coisas que a gente não percebia, né? E eu acho que um curso realmente de psicologia, ele te acelera muito nisso. Né? Você enxergar muitas coisas nos outros, nos comportamentos, entender, né? Acho que quando a gente é muito novo, a gente tende a não entender muito alguns comportamentos e depois a gente vem e fala assim, não... Se você pensar com a cabeça da outra pessoa, dá para entender um pouco a motivação. Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou, que foi a questão da disciplina. Cara, eu sou um super fã de disciplinas para a criação de hábitos e dos hábitos como um grande facilitador para que a gente consiga fazer todas as coisas e ter realizações na vida. Eu acho que esse é um tema que eu adoro e eu vejo isso como uma grande linha que liga realmente todas as pessoas talentosas e que têm uma carreira ascendente como a sua. Parabéns pela tua história. Obrigado. E pela tua carreira. Muito, muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Hoje a gente falar de marketing digital hoje é uma coisa super comum, né? E cursos de marketing digital, então, nem se fala. Sim. Tem aos montes, não vou nem entrar aqui no mérito dos que funcionam ou não, mas tem demais. Mas você criou o primeiro curso de pós-graduação em marketing digital do Brasil. Isso. Cara, me conta um pouco disso aí, por favor. Eu estava entrando na Tecnisa, eu precisava de mais pessoas que poderiam trabalhar com marketing digital até então. Eu tinha uma visão muito clara do que era necessário. E junto com outras pessoas a gente ia entendendo a demanda no mercado. E aí, estou falando de jornal impresso mesmo. A gente tinha pego várias reportagens recortadas, falou, poxa, aumenta a demanda de marketing, aumenta a demanda de digital, o que é digital, como vender no digital, está aumentando talvez a demanda de e-commerce, aumenta a demanda por alguns cursos. Eu lembro que eu sempre tive uma caixa de sapato que eu vou colocando, quando era impresso, eu recortava e colocava lá dentro. E um dia eu peguei aquilo e falei, poxa, por que não ter um curso, uma pós estruturada, bem feita, com alguns profissionais. E aí juntei alguns amigos que trabalhavam comigo e a gente criou a primeira pós-graduação de marketing digital. A gente foi conversar com a Impacta, foi conversar com a SPM e não tinha esse curso. E eles falaram, poxa, vamos fazer. E a gente chegou a ter mais de 80 turmas. Nossa. Olha que loucura. Mais de 80. Foi assim, foi um estouro. A gente era sócio dos cursos. Mas como a minha carreira em paralelo estava ascendendo, eu acabei saindo da coordenação desse curso, porque não dava para unir o útil ao agradável. Tem que escolher, né? Em algum momento, claro. Teve um momento que eu tive que escolher, mas foi a primeira pós-graduação de marketing digital do país. A gente chegou a 80 turmas, tenho vários alunos dessa época, vários alunos que empreenderam, vários alunos que estão em marcas, vários alunos que estão super bem nesse momento, que a gente ainda se fala, se alguém tiver... Aí depois manda uma mensagem, né? Porque será que ele entende do tema, pessoal? Acho que sim, né? Mas o que é mais legal, né? É compartilhar um pouco o que eu sei. E compartilhar com uma turma bacana, entendeu? Com visões diferentes. Então, na época a gente falava de CX, de User Experience, né? Falava da importância, não da forma como é hoje, mas sim, daquele contexto, há 12 anos atrás. Então, assim, eu lembro que a gente fez um primeiro evento de captar audiência, demanda para o curso, que foi no Teatro Gazeta. O Teatro Gazeta, lá na Paulista, lotou, não tinha por onde, porque foi um evento aberto. A gente falou, a gente vai trazer umas 200 pessoas. Então, tinha gente conectada online e tinha gente, assim, saindo por ladrão. Eu lembro que nas escadas tinha gente sentada para ver a gente falar sobre o curso e vender o curso e assim, foi um sucesso. Eu não esperava, sinceramente, que seria um sucesso assim, e foi muito bacana. E aí, né, eu acho que a base do marketing sempre ficou, né? Então, para mim não existe marketing digital, existe marketing. Digital é um meio, né? E aí tem dentro desse meio várias ramificações, mídia, né? A gente tem visto live commerce, entre outras questões acontecendo mais agora,
Mas o digital está presente. Você sabe melhor do que eu, Claro. Paulinho, quanto é investido em mídia digital e offline hoje, né? Quanto esse mercado mudou. Eu lembro que lá atrás, quando tinha 3 milhões de pessoas, eu já olhava para isso, esse vértice aqui vai mudar, esse vetor vai mudar, o digital vai ser muito maior. E por causa do celular, por causa de tablet, entre outras questões, está na nossa palma da mão. Então, assim, como é que a gente traz a melhor experiência da marca para aquela pessoa que pode comprar, que pode pensar, né, num cross-sell, num upsell, que pode recomendar, que pode ser um creator, um influenciador, que pode recomendar e vender, sei lá, marketing de afiliados, entre outras questões. Então, assim, N possibilidades se abriram com o digital, principalmente quando nosso amigo Steve Jobs abriu, né, a Apple Store e aí criou marcas nativas digitais que até então não tinham, né? E que você vê o estouro que hoje são, o próprio iFood, o Rappi, entre outras, né? O próprio Nubank, entre outras grandes marcas que foram que nasceram nesse mercado digital e com uma alma digital, né? O que eu vejo é que as marcas mais tradicionais estão tentando agora ter essa alma digital. E até escrevi um artigo na Forbes que eu defendo os 3 Hs. O que são os 3 Hs? É o híbrido, o hiperconectado e o humano. Acho que a gente está numa tríade hoje muito presente da questão híbrida, e não só da híbrida de estar presencial, de também estar online, né? Mas a gente entra com a realidade virtual, realidade aumentada, entre outras questões, metaverso que está sendo discutido, muita coisa bacana. O lado humano que ganhou um peso e eu acho que vai ganhar ainda mais, né, por causa da imaginação que a gente possui, da criatividade, da questão da empatia, que é super importante, tanto numa liderança, mas nas relações como um todo, né, e o hiperconectado, porque a velocidade só aumenta, né? Então ela está em todo lugar, seja em redes privadas, em 5G, né? Mas cada vez mais vai estar com uma velocidade ainda maior, fazendo com que o time to market no mercado avance ainda mais. Então a velocidade que a gente tem hoje vai aumentar absurdamente, vai amplificar absurdamente. Então, pensando em negócios e pensando na nossa vida, essa, vamos falar assim, modernidade líquida, né? Esse VUCA que está acontecendo, ele vai, entre aspas, piorar, né? Porque pela velocidade, pelo time to market. Eu vejo como uma oportunidade, mas muito mais como um desafio, né? Exato. Na tua opinião, no teu ponto de vista, quais são os desafios que o marketing sofre atualmente? Tá. Eu acho Além desse, né, que a gente acabou de falar, obviamente. Na cadeira de CMO, né, podendo falar um pouquinho, o CMO perdeu um pouco essa relevância, né, porque ficou muito ligado a um marketing um pouco mais tradicional, institucional e corporativo, e que tem um baita valor nisso. Claro. Né? Mas porque as empresas estão olhando sempre para o curto prazo, e o que eu estou querendo dizer aqui? Sempre por um retorno mais rápido, bater metas mensais, dependendo da indústria, diárias, né? O marketing ele precisa ser o grande farol da empresa nas tendências, para onde o comportamento do usuário está indo, do consumidor, entre outras questões, mas também trazer o retorno, né? Trazer pipeline, fazer com que as vendas aconteçam. Então, esse equilíbrio entre longo prazo e curto prazo é um grande desafio. Porque eu, na cadeira do CMO, eu tenho que trazer o curto prazo. Meu CEO está lá apertando, preciso bater a meta do quartil, mês, diário. Então, o investimento é drivado para o curto prazo. Mas como é que a gente constrói uma marca a longo prazo? E que você sabe muito bem, né? Quando você tem uma marca forte, você diminui o teu custo de aquisição do cliente, você pode aumentar o teu LTV, tendo cross-sell e upsell dentro da relação que você vai ter com esse cliente ao longo da vida útil que Mas esse cliente lento, tem, né? E às vezes quase que imperceptível. Exato. Então, assim... E aí tem problemas de dados por trás, tem problemas básicos de CRM, que há 12 anos a gente fala de ter um CRM bem estruturado, né? Entre outras das DCPs, entre outras questões que são importantes dentro desse cenário. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que é o equilíbrio entre curto e longo prazo, né? A visibilidade e a maturidade que esse CMO tem que ter para falar de negócios, e aí aqui eu estou falando de margem, estou falando de faturamento, estou falando de EBITDA, estou falando da parte do negócio, da administrativa mesmo. Então, quanto todas aquelas ações estão influenciando no negócio para ele crescer. Então, tem aqui um gap, e tem um gap também de digital, né? De martech, de inovação, de entender todos esses comportamentos e que o mix de marketing aumentou, amplificou absurdamente, né? Porque antes a gente tinha
um mix de marketing muito pequeno. Antes a gente falava de brand, relevância e retorno. Hoje a gente tem meios totalmente diferentes. Você está no metaverso, você está falando de realidade virtual, você está falando de VR dating, você está falando de NFTs, você está falando de um monte de coisa que você precisa estudar, precisa ser especialista e precisa integrar dentro do mix de marketing para trazer retorno dependendo da indústria que você está, entre outras questões. Então, essa complexidade de meios, entendimento do consumidor e vamos falar assim, o prazo curto para trazer resultado, eu acho que é um vamos falar assim, das questões mais quentes de uma cadeira do CMO. Tá? Perfeito. Você sabe que eu leio bastante sobre o assunto e num dos livros que eu li, tinha uma coisa muito interessante que dizia que, na opinião desse expert no assunto, ele dizia que a gestão da marca ao longo do tempo não deveria ficar ao cargo de nenhum executivo, nem mesmo do CEO. Por quê? Porque essas pessoas acabam sendo movidas por resultado, cobradas por resultado de curto prazo normalmente, e aí acabam muitas das vezes relegando, deixando de lado uma questão tão importante que é a construção de marca de longo prazo. Então ele falava que é um negócio tão fundamental, tão importante, que o dono do negócio tem que cuidar e não pode delegar. Né? Então, E você vê, né, a fragmentação que você tem dentro da indústria, a fragmentação que você tem dentro da empresa, né, que o cliente passa por inúmeros departamentos. Ele passa, dependendo do departamento marketing, depois atendimento ao cliente, depois logística. Né? Esses departamentos são totalmente fragmentados. Então, o atendimento desse fragmento, ele é muito complexo de você fazer com alta excelência. Né? Claro que aí entra a tecnologia a nosso favor, a automatização, a inteligência artificial, entre outras questões, mas esse ponto de vista, para mim, faz todo sentido. O cliente não tem uma área específica, ele tem todas as áreas para ser atendido, até porque a empresa ela vive ou sobrevive para atender aquele cliente da melhor forma possível. E um cliente satisfeito, a gente sabe que na mídia é muito mais barato, né? Você manter e recomendar o teu produto. E eu sempre falo para o pessoal, quer começar a construir uma marca forte e rápido? Vai no teu saque e pega os clientes que tiverem os maiores problemas. Resolva esses problemas e você vai ter clientes muito fiéis. Exato, é isso aí. Isso é uma coisa que é fundamental. Né? Porque a partir do momento de uma resolução de um problema para um cliente, e realmente eu concordo 100%, essa questão da fragmentação, fala-se muito de omnicanalidade hoje, né? Não, omnichannel, a gente atende o cliente aonde ele quiser, mas o pessoal faz muito isso na hora da venda. Mas na hora do pós-venda, na hora do atendimento, limita, cria regras. Para comprar, você compra onde você quiser. Para devolver ou para trocar, já é só nesse canal restrito. Um erro grande, né? Você tem que ter realmente... O Omnichannel tem que ter toda esse ciclo de venda do cliente até a fidelização dele. Eu estudando um pouco, até trouxe aqui, né? Eu criei uma curva de maturidade no marketing, né? Que legal. Que passa lá do tradicional, que a gente conhece bem, né? Do rádio, da mídia impressa, entre outras questões, até chegar no cognitivo, que é a ultra personalização em escala, né? Que a gente vai chegar, e algumas empresas digitais já conseguem fazer isso muito bem. Por exemplo, o Netflix, né? Consegue recomendar os produtos que você tem dentro da prateleira dependendo do teu comportamento e contexto. Então, isso está acontecendo. Agora, como é que você coloca isso numa indústria de varejo? Como é que você coloca isso numa indústria médica, né? Entre outras indústrias? E aí tem as maturidades também para fazer isso acontecer. E aí tem a maturidade da transformação digital de cada empresa. Porque para você fazer essa transformação, a transformação tem que ser muito maior do que a questão digital e tecnologia. Vamos combinar, né? As 500 maiores empresas, que sejam as 1.000 maiores empresas do Brasil, tem dinheiro para contratar qualquer tecnologia para resolver, entre aspas, o problema. Mas se não tiver cultura, se não tiver estratégia, se a estrutura organizacional não tiver bem estruturada para aquilo acontecer, para você ser muito mais colaborativo, trabalhando em conjunto com outras áreas, né? Você não vai fazer com que aquilo aconteça, por mais que você tenha as tecnologias certas. Né? Então eu sempre falei o seguinte, não adianta você comprar um Boeing e querer pilotar o Boeing. É basicamente isso. Você não pode colocar o Boeing para voar. Você vai ter que aprender muito sobre isso, vai ter que aprender muito o by the book para poder integrar e para poder fazer essa transformação. Então, a transformação cultural ela é muito maior do que
do que a questão de tecnologia, ou do que a questão do digital em si. E aí tem o gap, né? A gente tem empresas, nós, né, humanos, temos emoções paleolíticas, a gente tem instituições medievais, né, e a gente tem tecnologia semelhante a Deus. Então, como é que você converge todos esses 3 momentos para poder fazer um bom atendimento ao cliente e ter uma retenção lá no final que garante o teu faturamento com cross-sell, upsell, LTV e diminuição de CAC? Você falou um negócio que eu gosto muito de um mandamento que tem aí no ecossistema de startups que diz: faça manualmente até que seja impossível e aí sim automatize, né? E as pessoas às vezes acham assim, não, eu preciso melhorar a eficiência desse processo, vou comprar uma tecnologia. Não é isso. Faça manualmente, entenda realmente se é aquilo que você precisa e até vai te facilitar na hora de trazer a tecnologia correta, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha, não, trago a tecnologia, está resolvido o meu problema. Muito pelo contrário, né? Talvez aumente o teu problema e muito. Exato. E aí você vai pro by the book, né? Dos testes, do MVP, né? Das POCs, né? Justamente para ver se aquele ovo para de pé. Sempre falei pro meu time, colocou o ovo lá, o ovo parou de pé, opa, agora tá na hora de você escalar, agora tá na hora talvez a gente dar um próximo passo e colocar uma tecnologia que automatize parte do processo, talvez nem todo, né? Então, e isso demora, isso leva o tempo, né? Da semente ao fruto, você tem o tempo em tudo. Então, essa maturidade dessa transformação, essa maturidade do marketing também, saindo de um mercado mais tradicional e talvez mais corporativo, institucional, para um mercado que você precisa ser mais cognitivo, personalizado em escala, falar de business, entregar o produto certo, fazer a venda em curto prazo, mas também criar algo de valor aí entre a ESG, entre a brand, entre outras questões, é muito complexo. A cadeira do marqueteiro, ela cresceu muito, né? E ela precisa ser muito bem estruturada para trazer valor para a empresa, né? Porque se você for pensar, a gente é muito responsável pela inovação, a gente é muito responsável pelo farol da onde vai, como é que vai o consumidor, e a gente é muito responsável por atrair e reter esse cliente também. Então, são vias diferentes, mas vias que, se você olhar para um iceberg, né? Embaixo tem muita coisa para ser feito e com meios totalmente diferentes que a gente tinha no passado. Você sabe que eu acho que a gente está caminhando, assim, o marketing do futuro vai ser um marketing totalmente one-on-one. Né? Assim, é aquele marketing que vai falar com você. Né? Marcelo, essa sua camisa assim, escura que você comprou há não sei quanto tempo, o que você acha do cinto? Eu acho que vai ser uma coisa muito personalizada, né? Já até existe tecnologia para isso, só tem que se saber realmente como aplicar, né? Como aplicar. Eu acho que é muito por aí. E eu acho que personalizado, mas você falou um ponto importante. É personalizado, mas personalizado não é uma questão humana. Não só de mostrar e interromper. Ninguém aguenta mais ser interrompido pela mídia. Sem dúvida. Né? Então, assim, como é que você, dentro dessa jornada, consegue colocar pontos de interrupção que vão ser necessários, mas que também conversem com você na sua necessidade e no seu desejo. Então, a base do marketing, o que é? Entender anseios e desejos do consumidor. Poxa, como é que você entende isso primeiro? E aí, por meio de dados, hoje a gente consegue entender muito mais comportamento, contexto, mas como é que você atrai e personaliza sem ser chato? A marca hoje precisa ser útil, né? Então, assim, a marca é muito mais, não o que ela diz, mas o que ela oferece para você. Então, como é que eu vou falar de vender essa camisa? Né? Como é que eu vou fazer esse approach com aquele consumidor? O marketing de voz, né? Por meios de, sei lá, Alexa, Google, entre outros, né? Isso ainda não está disponível, mas como é que daqui a pouco pode estar? E como é que eu faço essa conversa de uma melhor forma possível? Né, mostrando que ele tem uma necessidade. Você comprou essa camisa cinza, mas talvez você precise do cinto, ou essa camisa cinza, sei lá, faz 1 ano que você já tem, você já deve ter lavado tantas vezes, talvez ela esteja surrada, talvez esteja na hora de comprar outra, então vai para esse caminho. Você sabe que esse negócio de interromper, eu acho que você falou uma coisa muito legal. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, as pessoas, não é que elas se incomodam com a propaganda, elas se incomodam com a propaganda irrelevante para elas. Assim, eu não me incomodo com uma propaganda se ela for totalmente relevante e fizer total sentido para mim. Vou dar um exemplo besta aqui. Mas vamos dizer que eu estou lá, o meu carro, acabou a bateria. Se por acaso o meu carro tiver lá um dispositivo que possa detectar isso, eu vou adorar que de alguma forma eu seja impactado com alguém que me diga, olha, tem um lugar aqui que se você entrar nesse site ou nesse WhatsApp vai ter uma bateria daqui a 30 minutos vai instalar para você e vai custar tanto. Exato.
Cara, é isso que eu É quero. valor, né? É a diferença do preço e do valor, né? É isso, entendeu? Então, a propaganda ela incomoda quando ela não tem a ver comigo. Né? Quando ela tem a ver, ela é bem-vinda, né? Em muitos casos. Exato. E ela te ajuda, né? Aí a marca vai ser útil e vai te ajudar, vai entregar valor no final, né? Eu acho que o grande ponto para as marcas é entender o que é valor para você em escala. Não é só personalizar, mas o que é valor em escala para os clientes que você atende hoje? Então isso é um desafio tremendo, e só com tecnologia. Então o marketing do futuro é esse marketing que usa a tecnologia a favor, ou esse será o futuro no marketing na questão da personalização em escala, entendendo o contexto e fazendo as intervenções necessárias no momento que você precisa, sei lá, no exemplo que você deu da bateria, né? É, perfeito. Você, além de tudo, você é um grande palestrante, né, Marcelo? E eu ouvi uma palestra sua que falava do impacto da nova economia nas estratégias de marketing. Sim. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema aí, alguns insights valiosos para a nossa audiência. A gente sai da velha economia para a nova economia. Então a gente tem uma mudança muito grande, né? Antes era chaminé, hoje a gente está falando de nuvem. Antes era a Big Idea, né? Hoje a gente está falando do Big Data, do Small Data. Então, essas mudanças grandes do tradicional para o novo impactaram todas as empresas. E aí tem vários cases interessantes que as marcas mais tradicionais não só querem ter essa alma, esse espírito digital de como trabalhar, de como fazer, de como ser mais colaborativo, mas também de entrega de valor e de outras value streams de dinheiro, né? De, poxa, achar outros caminhos para se reinventar ou às vezes até se destruir. Então, quando a gente olha para aquela máxima metodologia do job to be done, né? O que você precisa realmente fazer, como é que você pode se reinventar e achar outras formas, essa é para mim a nova economia e que as empresas estão tentando fazer. Então, eu vou pegar um exemplo bacana, que é uma marca que eu gosto muito, a Lego. Né? A Lego é a Lego. Né? Poxa, mas ela está em games, ela está no cinema, ela está em jogos, ela está fazendo collab, ela se reinventou. Ela conseguiu se reinventar dentro do contexto que ela tinha, usando os meios digitais a favor e trazendo fontes de receita totalmente diferentes. O Lego continua sendo vendido? Sim. Representa muito do faturamento da empresa? Sim. Mas os outros meios de impacto viraram entretenimento. Né? E talvez o próprio Lego, o produto em si, tivesse caído, né, a venda, se não tivesse também todo esse ecossistema que foi criado com todas essas outras coisas que divulguem a marca, né? O case lembra, né, Lego, né, o tempo todo. O case é exatamente por isso. As vendas começam a cair, eles precisavam chegar numa nova geração. Como é que você chega numa nova geração? Talvez pelo meio digital, fizeram vários testes, investiram muito dinheiro até achar esses atalhos. Depois a gente pode até falar um pouco mais do case do Lego, que eu gosto bastante. Mas esse job to be done, de achar novas formas, de se reinventar e de trazer dinheiro para a empresa, mas trazer alto valor na ponta é muito interessante. Né? O meu filho, por exemplo, tem um filho de 4 e outro de 2. O de 4 joga Lego no videogame absurdamente, assim, adora todos os... Tem com Batman, tem Minecraft junto com Lego, tem Roblox agora com metaverso, tá no cinema, tem, né, Jurassic Park, tem um monte de coisa interessante e que, poxa, nada, você cria um business de recorrência absurda. Porque você baixou lá o jogo do Lego Batman, depois você vai baixar o jogo do Lego Jurassic Park, amanhã vai ser o sei lá, da Marvel junto com Lego também. Então, você cria uma recorrência e praticamente quase uma assinatura para a empresa com uma previsibilidade de negócio muito mais clara do que só vender os produtos. Fora as collabs, né, que são bem interessantes, né? Lego, sei lá, com a Bugatti, Lego com o Harry Potter, Lego de qualquer jeito, que também é uma forma de se reinventar. Quando eu tinha Lego, não tinha nada disso, né? Eu não tinha o cinema de Lego dentro da minha casa. Eu tinha o Lego lá que eu podia, talvez, construir, sei lá, o bombeiro, o hospital, ou qualquer outra coisa. Mas eu não tinha a marca e essa collab grande fazendo com que esse movimento atinja uma audiência muito maior, se reinventando em meios e mix de marcas totalmente diferentes. Você falou que a gente pode falar um pouco mais sobre esse case. Você conhece bem o case. Me diz uma coisa, foi uma coisa proposital, pensada, estrategicamente desenhada ou não? Foi acontecendo e aí quando viu tinha se criado realmente um... O que eles contam é que foi super estratégico devido à diminuição de faturamento.
Tá. Quando eles começaram a cair, eles falaram, opa, a gente precisa se reinventar. Como? E aí foram várias discussões estratégicas até chegar em alguns meios e muito investimento. Eles investiram nessas collabs, né, muito dinheiro e algumas não deram muito certo. E aí eles ficaram com essa dúvida de continuamos ou não. E tudo tem o tempo, né? Então até aquela geração perceber que a Lego estava se reinventando e uma mídia forte de marketing, de branding, para se reinventar a marca também, para essa audiência ser percebida, demorou quase 2 anos. Então eles também tiveram uma questão de consistência, né? De continuar mantendo a estratégia, porque muito acontece, né? Poxa, a gente precisa se reinventar, criamos um objetivo. Aquilo deu 6 meses, o negócio não está indo muito bem, ou talvez 1 ano, opa, para tudo, desmancha o time, desmancha, né, não tira o investimento daqui e não vamos continuar. A Lego teve uma consistência muito grande em acreditar e hoje é um sucesso, né? Conseguiu mudar o jogo absurdamente. Incrível, incrível, uma marca incrível. Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Na nossa audiência tem muita gente que hoje está estudando, está se formando, ou está ingressando, entrando no mercado de trabalho e olha para uma carreira como a sua e obviamente é inspiracional para muita gente. Quais os conselhos, quais as dicas, o que você diria que esse pessoal deveria fazer para se preparar para poder enfrentar esse marketing do futuro? Eu acho que o primeiro ponto é não parar de estudar. Se eu puder dar um conselho, é isso, né? O marketing, a tecnologia muda a cada segundo. Quando eu entrei no mercado, por exemplo, com social media, era Orkut. A gente vendia apartamento no Orkut. Depois a gente teve que se reinventar para Twitter, para Facebook, né? TikTok agora, né? Então, é claro, entender do meio específico é importante, mas entender mais das pessoas, como utilizam esse meio, é mais importante ainda para o marketing, né? E aí, para isso, você precisa de estudo. Tanto especializado quanto estudos genéricos, né? Então, um bom marqueteiro, vamos falar assim, ele lê de tudo. Tem que estar ligado no Big Brother a qualquer outra coisa. Então, esse é um ponto importante, né? Não existe ex-aluno, continuem estudando. E vocês vão learning, vai continuar estudando por muito tempo. Acho que o outro ponto que a gente falou um pouco mais rápido, se tivesse me falado no começo da carreira, é entender de pessoas. Porque quanto mais você cresce, mais é a questão de relacionamento, é mais a questão da liderança, é mais a relação de você dentro da empresa como um todo, é como é que você transita, né? Porque isso é muito importante, não só para você como carreira, mas para você ter pontos de contatos, perspectivas totalmente diferentes, né? Ter uma diversidade de olhares é super importante para um marqueteiro. Porque não existe a sua verdade. O marqueteiro tem que entender todos os pontos de vistas e falar, olha, vamos por esse caminho, que esse caminho tem mais aderência aos valores da nossa marca e ao objetivo estratégico que a gente tem. Então, entender de pessoas, tanto para se relacionar, mas entendendo a perspectiva por trás, vamos falar assim, mais antropológica até, ela é fundamental para isso. Ah, Marcelo, você sabe tudo disso? Não sei, estou bem longe, para falar bem a verdade, estou estudando sobre isso, mas eu acredito muito que esse é um caminho importante. A gente até falou um pouquinho antes, né, de começar a gravação. Para mim, a pirâmide de Maslow nunca teve tão atual nos tempos presentes. Com a tecnologia, né, você tem o High-Tech, High-Touch, né, um livro super bacana, vale também ler, fala exatamente isso. Né? Quanto mais tecnologia, mais o lado humano aflorece também, mais você vai precisar entender de pessoas para você ter e acionar e atrair essas pessoas, talvez pelo meio da tecnologia. Então, esse equilíbrio, de novo, é um ponto importante. Tá? Acho que essas 2 vias já tem bastante trabalho. Sensacional, maravilhoso. Você vai ter que voltar, Marcelo, porque a gente já tá estourando o nosso tempo aqui, mas eu tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você. Eu tenho certeza que você tinha muito conteúdo. Eu acho que a gente vai ter que fazer, Gildinha, temos que fazer a segunda edição aí do podcast com o Marcelo, porque foi um papo muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado demais. Um grande prazer, espero que todo mundo que está assistindo a gente goste também. Depois pode comentar lá que eu vou ter um grande privilégio de poder falar com essas pessoas. Qual que é o teu Instagram, LinkedIn? Fala pra turma. O Instagram é M Trevisani e o LinkedIn é Marcelo Trevisani, só buscar lá. Maravilha. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado você, um abraço. É isso, pessoal. Mais um episódio incrível. Nós vamos ficando por aqui. E para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de conversas ricas e exclusivas, siga nosso podcast nas redes sociais. @OmnimediaCast. Até o próximo episódio.